Cada vez fica mais claro o motivo para o Corinthians estar onde está, à beira da falência, tendo que correr atrás de patrocinador porque o atual está saindo, muito mal administrado, mas não é só por isso. O Corinthians tem atitudes amadoras para o futebol. Ele se perdeu, parou no tempo de futebol de décadas atrás, que hoje é tudo muito diferente. E algumas atitudes que aconteceram ontem no jogo da volta da Copa do Brasil contra o Flamengo deixam cada vez mais claro o amadorismo do Corinthians. Pega a visão, segue o Lucão, que eu vou falar um pouquinho mais sobre esses fatos que aconteceram ontem. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, eu sou o Lucão Vital. Hoje a gente vai falar aqui sobre algumas coisas que aconteceram no jogo de ontem, lamentáveis, nada assim muito pesado, mas que deixa bem clara a mentalidade da direção do Corinthians, da diretoria, e que faz a própria torcida, em alguns casos, com alguns corintianos que eu conversei, ficarem desanimados com o futuro do Corinthians, até de médio a curto prazo, se não mudar completamente as pessoas que estão lá e a mentalidade. Por que eu tô falando isso? O Corinthians, além de ser muito mal administrado financeiramente, com uma inconsequência fora do normal, time que tá devendo bilhões, ficar contratando nos valores em que tá contratando, é óbvio que tem que manter um time brigando, porque até uma queda de divisão que tá iminente é um risco para uma queda muito grande de entrada de dinheiro, de receita, mas tem que ter no mínimo uma consciência, tem que ser prever gastos para não falir. E o Corinthians está caminhando a passos largos para falência. Porque será que eles acham que vai vir algum investidor aí disposto a quitar dívidas de bilhões para ser dono do Corinthians? Se isso acontece, na melhor das hipóteses, o cara chegaria para quitar dívida e não pagaria nada além, porque só o valor da dívida já é muito mais caro do que talvez o valor de uma compra do clube. Mas hoje a gente não tá aqui para falar muito disso não. Ontem aconteceram alguns fatos aí, assim, não exatamente diretamente ligados à diretoria, o que aconteceu fora do estádio. O Flamengo teve ônibus apedrejado, a torcida também entrou com uma forma não muito protegida no entorno ali. Os funcionários do estádio, pelo que é divulgado, não tiveram a melhor cobertura, melhor isolamento possível e tiveram um certo perrengue ali para entrar no estádio. Isso aí é uma coisa, porém depois, ali dentro já do estádio, o time do Flamengo entrou no vestiário. O vestiário estava com a luz cortada e com caixas de som pegando os gritos da torcida, que não se sabe exatamente se era o que estava acontecendo do lado de fora, eles estavam lá com o microfone jogando o som lá para dentro, ou se era um canto gravado aí de torcida, com a caixa no máximo dentro do vestiário e sem luz. Isso aí, cara. Aí, correndo isso aí, o Marcos Braz foi lá no quarto árbitro, informou, disse que enquanto não resolvesse, não entrariam em campo, e aí o quarto árbitro prontamente foi lá e conversou com a administração do estádio, que já ligou a luz e desligou a tal caixa de som. Então, foi só questão de atrasar mais do Flamengo, de atrapalhar, de fazer aquela catimba. Mas isso, cara, hoje em dia isso não tem mais espaço para futebol. Hoje os clubes são empresas. Isso é coisa pra torcida. O time tá lá no hotel, a torcida ir lá pra frente, fazer foguetório, provocar, tudo mais. Isso é totalmente aceitável. Agora, entre os clubes, principalmente dois clubes que no momento estão tratando de negócios e que se cobra no mínimo, ética e cordialidade, o Corinthians toma uma atitude dessa,
e aí quer boa vontade do outro lado quando se trata de negócios, e aí boa vontade eu digo no sentido de aceitar condições novas pro caso do Hugo Souza, aceitar fiador para caso não consiga pagar e meio que já dando quase uma certeza de que não vai pagar e que o Flamengo tem que contar com esse fiador. E aí, em paralelo a isso, faz essas atitudes amadoras de futebol de décadas atrás. Isso somado a essa administração péssima que o Corinthians tem, de uma visão pequena, inconsequente, porque isso aí fica de legado pro próximo presidente. O cara deixa o caixa no negativo, mas muito no negativo, com dívidas e mais dívidas. E não é dívida negociada, dívida que deixa de pagar, mas já tem lá os juros definidos, as parcelas no banco. Não, é prometer pagar e não pagar. Como tá acontecendo com o Mateuzinho, já faz o negócio com a garantia bancária, com o fiador, já tendo em mente que não vai pagar. Com o Cuiabá aconteceu, com o Toluca, não só com clubes, mas com o empresário do Cássio e do Fagner. Tem mais casos, eu sempre cito esses três porque são os mais falados recentemente, mas o fato é que não se limita só à parte financeira, mas com atitudes pequenas, atitudes amadoras, dão muito o cenário de como o Corinthians é gerido. E isso, se continuando dessa forma, a tendência é, se não cair esse ano, vai cair em outro ano. Só vai voltar se virar SAF, se aparecer alguém disposto a gastar bilhões, porque mesmo que ele não dê um centavo pro Corinthians, para ele assumir o clube como SAF, ele precisa quitar dívida, ou pelo menos ter um plano de quitação de dívida, e só isso aí já envolve mais de 2 bilhões de reais. Será que vai ter alguém disposto a isso? Talvez até faça sentido pelo tamanho da torcida do Corinthians, mas será que ele vai ter certeza de ter um apoio, um respaldo profissional dentro do clube? Porque quando uma SAF entra, não é que todo mundo que está no clube vai embora. E tem um quadro societário, tem os conselheiros do clube, todos eles ainda têm um certo poder lá dentro, tem as assembleias, os votos. Então, se o Corinthians hoje é tratado dessa forma, alguém que vai entrar e tiver que administrar o clube ao lado dessa galera que tá hoje fazendo isso desse jeito, não sei não. E eu falo isso não é só em relação ao Flamengo não, eu falo sobre o Flamengo porque é o que eu tenho mais contato, é um pouco mais voltado pro conteúdo aqui do canal, mas é de forma geral. Isso é um recado inclusive pra torcida que tem que protestar, não tem que se deslumbrar com o Memphis chegando com um salário de 3 milhões. Uma hora a conta vai chegar e não é frase feita não, uma hora a conta chega. E o Corinthians tá, mesmo com esses gastos exorbitantes, com essa irresponsabilidade, com essa falta de consequência, de pensar no que pode acontecer no futuro, de deixar dívidas e mais dívidas para as direções seguintes se virarem, mesmo assim, tá na zona de rebaixamento. Se não tá, eu não sei se exatamente depois dessa rodada continuou lá dentro, acho que sim até, mas tá ali, ó, tá naquele meio, e o Corinthians com esse tamanho. E aí tem gente ainda que vem falar que o Flamengo só é o Flamengo porque tem torcida, tem quem banque, tem essa receita toda por causa da torcida. O Corinthians tem a receita que o Flamengo tem, o potencial de ter a receita que o Flamengo tem. Se não tem é porque não age da melhor forma, não faz as estratégias melhores de marketing e para geração de receita da melhor forma. E o principal, ele não dá aquele ponto de freio para reestruturação. Olha, vamos ficar 2, 3, 4 anos sem ganhar nada, mas montando times competitivos que podem até surpreender e ganhar, mas não vamos fazer contratação exorbitante, irresponsável, para fazer uma limpa, para dar uma geral nas contas do clube. E aí sim, depois disso, conforme desafogue um pouco as finanças,
o clube decola. Mas não, pelo contrário. Nem se preocupa com isso, vai fazendo dívida, vai fazendo negócio que já sabe que não vai pagar. E além de tudo, desgasta todas as relações, inclusive com entidades, com clubes que estão tratando no momento de negócios com ele, com essas atitudes mesquinhas, como o que a gente está vendo, atitudes amadoras, atitudes totalmente fora da realidade do futebol, que está cada vez mais profissional, inclusive no Brasil, que a gente até um tempo atrás dizia que não tá, mas está melhorando aos poucos. Muitos times estruturados estão conseguindo fazer uma melhora, uma limpa na forma de gerir, profissionalizando todos os funcionários, mas o Corinthians... E isso vem bem de cima, tá? Bem de presidência mesmo que a gente tá falando, porque tem até alguns diretores aí, um deles é o Fabinho, soldado, que era do Flamengo, que é mais um scout, mas no Corinthians parece que ele tem até uma parte maior nas negociações do que tinha no Flamengo. No Flamengo era mais para esse lado de olheiro, de chefe dos olheiros, de scout, essa análise de desempenho de possíveis jogadores contratados. E no Corinthians parece que ele já tem um envolvimento maior com a negociação em si. Tem o Fred Luiz também, que era diretor do Flamengo e hoje tá no Corinthians, ou pelo menos tá ligado ao Corinthians ali, que são caras que até onde se sabe eram bons no que fazem. Então, a gente com esses dados até suspeita de que seja mais pro lado da presidência tomando essas decisões descabidas e que a tendência é botar o Corinthians no buraco. Mesmo com esse potencial que tem, com essa quantidade de torcida que tem. Então, fica aí. Depois que eu soube esses detalhes que aconteceram de ontem no vestiário, me deu vontade de falar um pouco mais, porque ficou mais claro que a questão não é só financeira, não é só de escolhas erradas financeiramente falando, mas as atitudes são de clube antigo, clube que parou no tempo, parou nas décadas antigas, tomando a atitude que a gente poderia esperar de torcedor, agindo com emoção quando se tem que ter razão. E aí, se mantiverem essa postura, vão desgastar as relações cada vez mais, porque a tendência é criarem dívidas cada vez mais, e aí a conta vai chegar, e se não mudar drasticamente, o Corinthians vai à falência. E é isso, é basicamente isso. Se você curtiu o vídeo, não esquece aqui de dar o like, compartilha com os amigos e com a família, ativa o sininho para receber todas as notificações e comenta aí o que você acha. Isso serve para, se você que não torce para Corinthians também vê algo desse tipo, alguns sinais de que sua diretoria também pode estar indo para esse caminho, comenta aí o que você acha disso tudo, se você entende que realmente o futebol não cabe mais, pelo menos no âmbito de diretoria, de presidência, atitudes desse tipo, ou se não, que é futebol anos 80, 90 mesmo, tem que apagar tudo, apaga a luz, tira a água, joga rato dentro do vestiário, faz o que precisar. Se você acha que isso é correto e que o Corinthians agiu certo, comenta aí também. E é isso, pega a visão, segue o Lucão e bora pra próxima. Já mais tarde tem outro vídeo aqui no canal, agora falando mais do Flamengo, sobre alguns detalhes que a gente teve depois do jogo contra o Corinthians, que foram bem legais de saber, muito interessantes, beleza? Pega a visão, segue o Lucão, valeu, até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!